Boa noite a todos. Muita alegria que aqui estamos. É uma responsabilidade muito grande falar hoje, porque quem iria falar é o nosso companheiro Hernani, né? E muitos de nós aqui estamos, inclusive eu, né? Estamos aguardando ansiosamente. O Hernani é uma pessoa muito querida, muito carismática, com bastante conhecimento da doutrina, né? E tem a facilidade, né, de se comunicar muito grande, né? Mas, infelizmente, pela terceira vez consecutiva, ele não pôde comparecer na nossa casa, preso no trânsito. Uma vez ele veio pela linha amarela, ficou preso. Outra vez veio pelo centro da cidade, ficou preso. Hoje tentou vir pela Zona Sul, ficou preso em São Conrado. Quer dizer, então, não tem escapatória, né? E ele então conversou com a Bia, que é a nossa companheira que marca o estudo, e disse que ele estava assim, muito sem graça, estava muito incomodado com essa situação e que agora ele só aceitaria convite para falar aos sábados, que é um dia que não tem trabalho, que a cidade está mais tranquila, tudo mais vazio, né? Então, aos sábados, então ele poderá vir falar, mas não aceitará mais convite para falar durante a semana. E esse até tem sido um problema, né, para nós que marcamos as reuniões da escolha dos oradores. Às vezes, algumas pessoas vêm nos procurar, né, e questionam por que não chama esse, por que não chama aquele outro que nós conhecemos e que já tem uma projeção no meio espírita, né? É justamente por isso. Porque nós damos preferência a chamar aqueles que moram o mais próximo possível aqui da casa espírita, porque facilita para que eles possam realmente cumprir, né, o compromisso assumido. E quando ele vem de longe, por exemplo, se nós chamarmos o companheiro que vem do Leblon, de Copacabana, nós corremos o risco de ele não conseguir chegar aqui a tempo, né? E as pessoas trabalham também, tem outras atribuições, saem às 5 horas da tarde, aí pega aquele engarrafamento, ninguém merece, aí às 8 horas a pessoa não consegue chegar, né? Então, dados esses esclarecimentos, né? Porque realmente as pessoas chegam para nós e solicitam determinados oradores que eles conhecem, que escutam na Rádio Rio de Janeiro, não sei mais aonde, mas o motivo de nós não nos convidarmos é esse, a dificuldade de comparecimento. Há alguns anos atrás, isso aí era muito fácil. A gente frequentava a Casa Espírita, a Casa Mãe, que é a Casa Espírita Livre de Passanufo. Nós fazemos a evangelização lá das crianças, tudo. Eu, a Beth, a nossa companheira que está aí, ali. E em 15 minutos a gente chegava lá na Taquara, levava as crianças, fazia isso. Eu trabalhava no Barra Shopping e a gente fazia um trabalho com as gestantes. Então saía 2 horas do Barra Shopping, mas 2h30 estava cansada de chegar lá no Eurípides para a gente fazer essa aula de evangelização. Depois isso se tornou impossível, né? Então, orem por mim, que isso ficou para mim mesmo, não tem jeito. Aí eu fiquei pensando aqui, né, qual o tema que a gente abordaria hoje, né? Hoje é o tema livre. Então eu pensei numa coisa num tema que, embora ele não esteja no Evangelho diretamente, mas indiretamente ele está, né? E que é muito comum nos nossos dias, situações que nós estamos vivendo, que é a agressividade, né? A agressividade principalmente na infância, crianças pequenas, num período em que tudo deveria ser sorriso, tudo deveria ser alegria, em que essas crianças deveriam ser acolhidas com todo amor, com todo carinho. Eles estão numa forma pequena, mas nós sabemos que eles são o que essas crianças? São espíritos imortais, assim como nós. E sabemos também que até os 7 anos, essa criança está mais ligada ao plano espiritual do que ao nosso plano aqui. Então, estão mais suscetíveis de receber essas impressões, de receber esses esclarecimentos, todas essas informações, né, que nós, pais, temos pais, avós, educadores, temos a responsabilidade de transmitir para eles. E na casa espírita, realmente, muitos pais pensam o seguinte: por que nós temos que forçar o nosso filho na evangelização? Pequenininho a gente traz, porque eles vêm com a gente, tranquilo, não tem problema, e eles vêm e assistem a evangelização.
Mas conforme vão crescendo, e eu também já passei por essa situação, eles vão se tornando um pouco rebeldes. Mas logo na evangelização, por exemplo, no sábado, eles dizem o seguinte: mas por que eu tenho que ir logo no sábado, o dia que eu tenho folga, que eu posso brincar, e tenho que ir à casa espírita? Que droga! Aí fala dessa forma, né? E aí, por exemplo, na minha casa, que só eu era espírita, meu marido ficava sempre ao lado deles nessa situação, né? E ele já falava: não, quem come do meu pirão segue a minha religião. Eles vão até uma determinada idade que a gente possa obrigar. Mas também obrigar é só o começo, minha gente. Quando eles chegam lá, eles participam, eles fazem tudo direitinho, né? O problema é só a parte inicial. Aí eu fiquei recordando também, no meu tempo de infância e juventude, que a situação era a mesma, né? A minha evangelização era aos sábados, né? Na casa do professor Lauro Pastor. Então, ele e o professor Carlos Torres Pastorino, que eram amigos, né, de professores ambos, tinha evangelização na casa do professor Lauro. E dessa evangelização participavam os filhos, lógico, das duas famílias, a minha família e outros de alguns vizinhos, né? A esposa do Gilson Bordalo, que era vizinha, né? Todos nós participávamos dessa evangelização. Só que quando a gente foi crescendo mais, quando tinham uns 14, 15 anos, aí já tinha as festinhas, os bailes, os não sei o que a gente já não queria ir, porque antigamente, como hoje em dia, fica aquela troca de telefonemas, né? O que você vai usar, que você vai vestir, empresta isso, bota aquilo, faz aquilo outro, né? Então a gente não queria a evangelização. Mas a minha mãe falava assim, era da mesma opinião que eu tenho hoje, né? Quem come o meu pirão segue a minha religião. Ela dizia: bom, vocês podem escolher. Vocês podem não ir à evangelização. Tudo bem, não vou reclamar, mas também ninguém vai a festa alguma. Aí a escolha é de vocês. Aí é claro que a gente aí ia, né? Ia assim com uma certa má vontade, vamos dizer assim, entre aspas, mas quando chegava lá a gente participava, gostava, e realmente isso foi muito bom para mim, principalmente, né, que a minha mãe houvesse insistido e fizesse toda essa campanha para que a gente não faltasse às aulas de evangelização. Mas então, como eu estava dizendo, né, na infância, né, que deveria ser esse período de maior felicidade para as crianças. E, no entanto, o que a gente vê hoje em dia, que isso não acontece, né? Nós vemos crianças pequenas de 3 a 4 anos de idade, crianças já com depressão. Mas como é que pode uma criança com 3 ou 4 anos de idade ter depressão, meu Deus? Né? Então, novinha ainda, com tudo. Aí a gente se pega pensando, o que está faltando para que por que essas crianças estão entrando em estado depressivo? O que está acontecendo nos lares, né? Só pode ser nos lares mesmo, né? O que está acontecendo nos lares que causa para elas essa aflição, esse problema, né? E a gente, no noticiário, a gente está vendo toda hora crianças pequenas, crianças que na escola que praticam esses ou aqueles atos, né, reprováveis, né? Crianças que agridem os professores, né? Crianças que não respeitam os professores em sala de aula, que falam palavrão dentro de sala. Enfim, uma série de problemática com a criança pequenininha. Então eu penso que nós, os espíritas, que nós já temos esse conhecimento, que nós sabemos que somos espíritos imortais a caminho da luz, né? E que estamos tendo uma oportunidade nessa encarnação de travar conhecimento com a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos mostra o caminho que devemos seguir, né? Não que Jesus já não tenha mostrado, né? Jesus nos mostrou tudo aquilo, né? Mas só que na sua época não pôde falar tudo exatamente como ele gostaria, porque o povo naquela época não ia entender. Mas nós hoje temos outra compreensão. E o que fazemos com os nossos filhos? Deixamos para lá, né? Não trazemos para a evangelização, não trazemos para a mocidade. Se nós olharmos aqui, a mocidade aqui da nossa casa espírita também, são poucos jovens aqui, e frequentando, né? Por quê? Porque os pais, deixa a critério deles, quando eles tiverem idade para resolver, eles escolhem a religião que eles querem. Mas no momento em que há algum problema, em que há alguma aflição,
eles não têm o que contar, eles ficam completamente indefesos, né, face a várias situações que se apresentam na vida, né? Alguns deles, por exemplo, que sofrem um acidente, que perdem algum dos membros e tudo, esses jovens ficam perdidos, acham que foi uma justiça, que eles não mereciam isso. Por que isso acontece comigo, né? Quando a pergunta deveria ser diferente. Não é só comigo, porque não é só comigo, né? Por que acontece com os outros também? A gente sempre acha que nada vai acontecer com a gente, mas com os outros a gente acha que tudo pode acontecer, né? Então essa criança que vem para nós, pequenininha, o que a gente vê hoje em dia? Muitas crianças jogadas no lixo, muitas crianças largadas nas esquinas, crianças pequenininhas já viciadas em crack, que é aquilo que elas veem, né? E nós, qual a nossa posição como espíritas, né? Nós lamentamos, estamos sentidos, alguns até, né, fazem oração por essas crianças, por esses jovens, né? Mas fica por aí, né? Na Casa Espírita de Bassanufo, nós tivemos a oportunidade de conhecer muitos pais, aqueles mais humildes, que tinham a situação financeira mais carente, eram aqueles que justamente adotavam as crianças e davam outro rumo a essa vida. Porque cada criança que nós tirarmos da rua, que nós tirarmos de uma dessa instituição, nós estamos dando oportunidade para que elas tenham uma vida melhor, né? E a gente não pensa assim. Muitas pessoas acham assim: ai, olha, eu não vou adotar não, sabe, Rita? Sabe por que eu não vou adotar? Eu não sei quem é o pai dela, eu não sei o que é, eu não sei se vai ter alguma doença, se isso aí vai ser um problema genético, se não vai ser. Então eu prefiro, assim, dar uma ajuda, mas eu não prefiro não me envolver. E é pelo fato da gente não se envolver, a gente vai sempre deixando para o outro se envolver, a gente não querer tomar, não querer se posicionar perante a vida, é que as coisas hoje estão tomando esse rumo. E eu lembro que meu tempo de ginásio, coisa antiga, né, Rita? Mas antigamente era ginásio, né? Era ginásio. E a Rita era colega, quer dizer, então... Mesma escola. Era da mesma escola, né? Estudava na mesma escola no mesmo ano. Porque somos da mesma idade, né? Então, nós tínhamos uma professora de história do Brasil, e ela já naquela época ela preconizava as coisas que estão acontecendo hoje. Então ela dizia assim: olha, os governos e a sociedade em geral, porque a gente sempre culpa o governo, que é aquele que toma as providências isentando, né, da nossa parte, a parte que nos cabe, né, na obra da criação, na obra do Pai. Ela diz: ninguém sobe o morro, ninguém vai lá ajudar essas crianças, ficam jogadas, as mães saem para trabalhar nas nossas casas e deixam aquele bando de filhos menores, não tem uma creche, não tem um lugar para elas ficarem, elas são adotadas pela bandidagem lá em cima, tudo que tem. E olha que não era assim como hoje, né? Era bem mais suave. Ela falou: dia virá, eu não vou estar viva para assistir isso, mas até ela conseguiu assistir, né, uma parte, né? Ela faleceu uns 5 anos atrás. E ela disse: dia virá em que esse morro vai descer, essas crianças vão ficar de uma forma que ninguém vai suportar mais. Aí nós vamos tomar as providências e nós vamos ser os prisioneiros. E na época não existia condomínio, não existia, se falava, né? Se existia eram poucos, né? Nem se falava em condomínio nem nada. Mas ela dizia assim: nós vamos ficar presos atrás das grades e vamos ficar com medo de andar nas ruas, porque eles são soltos ali. Ficam soltos sem ter nenhuma orientação, sem ter nenhum lugar de habitação, não tem nenhuma infraestrutura, não tem água, não tem esgoto, não tem escola, não tem, enfim, só não. Então, o dia que eles se rebelarem, nós vamos ver o que acontece. E é o que nós estamos vendo hoje, né? Então, essas crianças que são criadas, largadas, que são criadas, às vezes nem por culpa dos pais, mas o pai tem que trabalhar. Onde que ele vai botar o filho? As creches não são em número suficiente, não tem. Precisa até, às vezes, um QI, quem indique para poder arranjar uma creche para colocar essas crianças.
o que fazer? Elas têm que trabalhar. Então é assim, a maiorzinha de 10 custa tomar conta da de 8, que toma conta da de 5, que toma conta do bebezinho. E elas ficam assim. Quer dizer, então, ficam soltas. E o que acontece? Elas estão sendo adotadas por essa marginalidade, né? Outro dia, no noticiário, uma criança pequenininha, ela não teria uns 6 anos de idade, porque ela segurava uma arma que acho que nem eu, adulto, não ia conseguir segurar aquele negócio pesado, né? Quer dizer, então a criança já estava ingressando numa situação assim. Então é preciso que nós realmente pensemos, nós que somos espíritas, nós precisamos sê-lo de fato, né? Entendendo que a nossa participação na sociedade é importante. Não é só no centro espírita, a gente vir falar de Jesus, não. Porque Jesus já nos mostrou o caminho, falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o mais importante, e ao próximo como a si mesmo. Então ensinou para que nós nos amássemos e, se nós não nos amarmos, como é que vamos amar o próximo? Então que a gente possa também amar a esse próximo que está aí junto de nós. Então essa criança vai crescendo e tem 3 causas aí que causam esses problemas as crianças. Uma criança que ela já nasce com um problema físico, né? Ela já tem esse problema mental, então ela já fica violenta por natureza, que já vem desse problema, oriundo desse problema mental. Outra e a grande maioria delas é daquilo que elas veem dentro do seu lar. E as agressões que elas sofrem, em sua grande maioria, também são dentro do seu lar. Então, as crianças que são agredidas fisicamente de todas as formas, que eu nem vou precisar enumerar, todos nós sabemos, né? Às vezes elas são agredidas por um pai, né, omisso, e um pai, por um padrasto, por um irmão, por um vizinho que tem intimidade na casa, né? Então que tem acesso livre ali, por um primo. Então essas são as pessoas que agridem essas crianças e que vão criando um trauma para toda a vida, uma coisa que eles dificilmente vão superar depois. E nós tendemos a repetir aquilo que nós vemos dentro de casa. Impressionante, né? Mesmo aquilo que a gente acha negativo, né? E eu me vejo muitas vezes tomando algumas atitudes que eu recriminava nos meus pais, na minha mãe. Eu falo, caramba, não é que eu estou igualzinha a Dona Júlia? Estou fazendo exatamente aquilo que eu achava que era errado, mas eu estou fazendo igualzinho. Então, é difícil para essas crianças, né, se libertarem dessas influências negativas dentro de casa. Pai e mãe agressivos que vivem brigando, que vivem dizendo palavrões dentro de casa, tranquilamente se agridem, né? Um xinga o outro, xinga a família, a geração toda do outro e tal. E as crianças estão ali percebendo isso. Quando não partem para a agressão física e a criança ali é atemorizada que não pode fazer nada. Quando elas já vão chegando à adolescência, é uma hora que a criança começa a tomar partido, né? Ele começa a ver o que acontece, aí começa a se posicionar ou a favor de um pai ou a favor de uma mãe, né? Naquilo que, dentro do entendimento deles. E na verdade, a gente sabe que quando parte para uma situação dessa, de uma agressão, é que não houve compreensão de nenhum dos lados, né? Há pouco tempo, uma companheira nossa, encontrei com ela, vinha para a casa espírita e ela me disse o seguinte: eu fui agredida por um parente. E aí ela já me falou uma outra vez também que havia tido um problema com outro parente, já tinha tido um problema com outro. O que será que acontece com essa companheira? O que vocês acham que acontece? Acontece que ela não sabe calar, ela não sabe usar aquilo que o Chico dizia, né? A água, né? Rita? E ficava, ela enchia a boca d'água, ficava bochechando, não ia responder nada. Agora, se você pega uma pessoa que já chega autorizada em casa, e se você revida aquilo que a pessoa diz, você está esperando o quê? Vai ter agressão, porque a pessoa já não está no seu normal, ela já está numa situação alterada, então que ela precisa do nosso silêncio, da nossa compreensão. Será que algum de nós
lembra de fazer uma prece nesse instante por esse companheiro que chega autorizado? Mas é difícil. Eu falei, não, difícil é. Eu tive um pai alcoólatra e eu sei o que é difícil, é complicado, mas não é impossível. Como dizia o Lauro Mendonça, um morador conhecido nosso. É difícil, mas não é impossível. Então, todos nós podemos fazer a nossa parte para que os nossos lares sejam um lugar onde os filhos tenham uma estabilidade física, moral, emocional, porque mais tarde eles também vão construir os seus lares, né? E se eles tiverem esse lar organizado, eles têm uma tendência a repetir essa organização futuramente. E se eles tiverem esse lar problemático, eles também são os futuros agressores, por incrível que pareça, repetindo sempre aquilo que eles presenciaram a vida toda, que foi agressão, né? Todos nós sabemos da nossa condição de espíritos imortais a caminho da luz. Então, a evangelização da criança e do adolescente, né, é primordial para que esses acontecimentos, né, não se repitam com a frequência que tem hoje, né? Nós vimos frequentemente na mídia aquele problema lá de Marechal Hermes, em que a pessoa ficou desequilibrada, né, e praticou aquele ato insano, né? Nós oramos por todas as vítimas, mas poucos de nós se lembraram de orar pelo agressor, porque o agressor não é muito simpático. Quando houve aquele problema do menino que foi arrastado, João Hélio, nós também oramos pela família, por ele, mas pelos agressores não. Vocês já pensaram, esses agressores, que tipo de encarnação eles terão no futuro? Que tipo de encarnação será? Complicada, né? Aí quando nós vemos determinadas coisas no nosso dia a dia, a gente fica assim, meu Deus, coitado. É certo que nós temos que sempre estar com a disposição de ajudar aqueles que estão em dificuldade. Mas às vezes essa dificuldade, essa carência de tudo é o remédio amargo, mas necessário para que esses espíritos possam realmente retornar ao bom caminho. E a gente está sempre vendo que os fatos se renovam a cada semana, né? Cada semana é um fato novo, cada semana é um fato novo. Os espíritos amigos nos dizem que esses espíritos agressores, perturbados, né, que eles estão tendo as suas últimas oportunidades de reencarnar na Terra. E nós já estamos cansados de ouvir, né, que o nosso planeta está entrando num período de regeneração. E que já há algum tempo a gente já vem ouvindo isso, né? Que já estamos nesse período. A gente pensa que vai entrar, não, já estamos entrando. Então, a gente, na nossa cabeça, essa regeneração seria o seguinte: tudo de bom, as pessoas, não haveria mais toda essa violência, toda essa agressividade, tudo seria banido e nós estaríamos entrando num período de bem-aventurança. E a coisa não sucede assim, não é assim que acontece, né? Esse período de transição leva centenas e centenas de anos. Estamos num período de regeneração? Estamos. Algumas pessoas aqui na Terra já vivem esse período de regeneração? Sim, algumas pessoas já vivem esse período de regeneração. São poucas, é verdade, mas algumas já vivem esse período de regeneração. Outras estão se preparando para entrar nele. Estamos deixando para trás o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Estamos começando a nos colocar no lugar do outro, a ver as dificuldades do outro, o problema do outro. Já estamos começando a fazer isso. E outros estão usando aquela frase: tô nem aí, não querem nem saber, né? Então, esses que estão nem aí, esses que estão ainda com esse pensamento, né, é que são dignos das nossas preces, das nossas orações, porque sabemos que para o futuro não reencarnarão mais no planeta, não terão mais a chance de ver, né? De volta tem um livro
que ele colocou aí, que é a transição planetária, né? Nós lemos um livro até muito comentado aqui no meio espírita, esse livro Transição Planetária, mas eu pessoalmente, isso é um achismo meu, né? Não vi nada de novidade no que o livro apresentou, porque nós sabemos que desde os primórdios da Terra, espíritos de outros planetas reencarnam aqui para impulsionar o nosso progresso, né? Tem sido aqui sempre, tem sido assim com os exilados de Capela, que estiveram aqui, construíram as pirâmides, etc. e tal. Muitos deles retornaram, alguns poucos ficaram por aqui até hoje, porque são aqueles rebeldes, né? Igual aquela história da formiga, né? Do Chico e do Valdo, não sei se vocês sabem, mas já acho que alguns aqui já sabem, né? E outros não. Então não custa repetir, né? O Chico estava com um formigueiro na casa dele e as formigas estavam cortando lá as plantinhas e o Valdo Vieira, então, estava contrariadíssimo com isso, com as plantinhas. Aí ele falou para o Chico: olha, Chico, amanhã eu vou comprar um remédio, vou meter nesse formigueiro e vou acabar com essas formigas todas, porque elas, poxa, estão acabando com as plantas aqui. Aí o Valdo saiu e o Chico foi lá no formigueiro, né? Se ajoelhou, sentou lá no chão, falou para as formigas: olha, minhas queridas, vocês estão correndo um sério risco, né? Eu já tinha pedido para vocês para saírem daqui, para irem procurar outro lugar. Vocês não saíram. O Valdo foi comprar um remédio e ele vai exterminar o formigueiro. Então, se vocês tiverem, né, juízo, é bom vocês saírem, porque senão vocês vão perecer. Aí falou isso para as formigas, né? Então, aí perguntaram para o Chico: e aí, as formigas foram embora ou não foram? Aí ele disse assim: a grande maioria não foi embora, mas as recalcitrantes ficaram, né? Então essas foram exterminadas, né? Então assim também aqui na Terra vai acontecer, né? Planeta de expiação e provas ainda, mas num período de transição. E a gente sabe, quando a gente está num período de transição, está com um pezinho lá e um pezinho cá, né? A gente já tem algumas qualidades que nos permitiriam ir para o mundo e temos outras ainda de um mundo de expiação de provas. E o nosso desafio realmente é a gente transformar isso aí, né? Transformar o quê? Eu vou transformar a Nelma? Não vou transformar a Cleide? Não. Vou transformar a Terezinha, a Nelly? De jeito nenhum. Mas eu tenho que me transformar. Então eu tenho que fazer aquilo que está na questão 919A de Santo Agostinho, né? Que ele manda a gente fazer aqui um autoexame toda noite, antes de dormir, antes de fazer a nossa prece. Vamos fazer um exame de como foi o nosso dia, vamos ver se eu fiz todo bem que eu podia. Enfim, vamos ver aquilo que eu não consegui fazer nesse dia, aquilo que ainda está difícil para mim, vamos tentar melhorar. Só assim a gente vai se modificar. E ninguém vai modificar o outro, a gente vai se modificar. E com relação a essas crianças, se elas não passarem por um período escolar em que tenham realmente uma grande assistência, mas não é só na escola, porque as pessoas empurram tudo para os professores. O professor, ele vai informar, ele também participa da educação, não é só informar, não vai dar só informação. Ele participa também da educação, mas ele tem que contar com a colaboração dos pais. E a gente já tem visto aqui, às vezes a nossa companheira Vera Sá, fazendo palestra aqui, ela também tem falado isso, porque ainda está lecionando, ainda está nativa, né? Aí você chama os pais, o pai não vem, ou então o pai quando vem fala: mas eu não posso tomar providência nenhuma não. Ele é assim mesmo, ele é agressivo assim mesmo. O que não? Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço. E sabe o que acontece? Os psicólogos aí é que me desculpem o que eu vou dizer, mas é assim, entrou numa época em que as pessoas assim, é proibido contrariar. A criança não pode ser contrariada, não pode. Gente, isso aqui não é a Suécia não, que a criança não pode ser contrariada, que ela tem uma série de direitos, mas que tem uma série de deveres também, que ambos os direitos são concedidos e os deveres são cobrados. Então nós não estamos na Suécia não, nós estamos no Brasil. Então a criança tem que ter limite. Aí a criança não tem limite.
Não tem, porque os pais já tão bonitinhos, que gracinha. Os pais, avós e outros familiares, né? Eu tinha uma amiga que tinha a casa dela, que ela tinha 3 filhos, mas ela era linha dura, então tinha um sofá branco impecável na sala dela. Um dia foi lá a amiga, as crianças botavam, pulavam sapato em cima do sofá e eu olhava para a Lúcia assim, eu falei, coitada, ela vai desmaiar daqui a pouco, né? E a mãe só falava assim, desce filhinho. Aí eu, desce, pronto, acabou, entendeu? Tem que ter um comando, mas não tem, a pessoa fica, não pode contrariar o filho, não pode levar uma palmada de jeito nenhum. Olha, agora vai ter uma lei contra a palmada, você não pode dar uma palmada, né? Como é que não pode ter uma palmada? Eu tenho uma das minhas netas que é teimosa, mas é teimosa ao extremo. Aí você fala com ela e ela nada, fala com ela e ela nada, fala com ela e você senta, argumenta e depois de quase uma hora de você argumentar, você pensa que convenceu, nada. Então, nessa hora, uma palmadinha, pronto, não precisa ser, não, vai agredir a criança, mas uma palmadinha na hora certa faz bem. Aí a criança vai entender, mas não pode, você tem que conversar. Mas o que acontece se você conversa e não sai nada dessa conversa? Você procura de várias formas, de vários temas, de vários jeitos, né? De vários exemplos, você fica esgotada de falar e nada, né? Aí uma palmadinha nessa hora vai bem, aí fica. Aí outro dia eu recebi até um e-mail também, né? Falando sobre isso, sobre a minha geração, né? Falando, nós que levamos muitas palmadas, eu, por exemplo, levei muitas, né? Muitíssimas, né? E não fiquei revoltada, não fiquei problemática, não fiquei coisa nenhuma, trabalhei, me aposentei, criei os filhos, etc., sem nenhum problema. Então é a forma como você vai fazer isso, não é você chegar e espancar uma criança, aí você está errado, né? E também não estou aconselhando por qualquer motivo você dar uma palmada, mas tem umas que realmente tem um momento em que merecem, né? Que elas procuram isso até, assim, é uma forma de, sei lá, de eu estou aqui, né? De chamar atenção de uma forma negativa, mas você quer conversar com elas e não consegue. Então, se você não participar efetivamente da educação dessas crianças, depois de jovens e tudo você vai conseguir. Aí você vê o jovem rebelde, o jovem que fumando um crack, o jovem usando drogas ilícitas, seja ela qual for. Tem uma droga ilícita que todo mundo permite, né? E os filhos é o álcool. Aí você acha, tem que tomar uma cervejinha e tal, ele vai. Aí vocês vão perguntar, você toma uma cervejinha? Eventualmente eu tomo, lá uma vez aqui, outra vez lá eu tomo. Poxa, mas eu sou adulto. Mas eu tomava essa cervejinha quando eu era adolescente, eu era criança? Não. Até tomava até de vez em quando escondido, quando era adolescente, né? Que a gente, adolescente, tem que contar a verdade, né? Sempre arranja um jeito de escamotear o negócio. Até tomava uma escondidinha, assim, de vez em quando. Mas na minha casa eu não podia tomar, né? Embora meu pai fosse alcoólatra, mas não tinha bebida dentro de casa, entendeu? Ninguém bebia. Então, a gente pode fazer isso tudo pelos filhos. Dar uma informação, o culto no lar, o espírito aí não faz o culto no lar. Cadê? Eu não posso, não dá para reunir a família e tudo mais. Faz sozinha. Teve a dona Helene Marilda, que era uma espírita lá de Niterói, a princípio ela fazia dentro do banheiro na casa dela, porque o marido não queria, depois acho que ele se tornou espírita. Não queria, não deixava, né? Então fazia lá, né? Outro dia conversando sobre isso da evangelização com a minha filha, né? Eu falei assim, a Carolzinha, ela está necessitando de frequentar uma aula de evangelização. Só que a minha filha é espírita e o marido é católico, então ele não gosta, né? Aí ela, você quer que eu arranje uma briga aqui em casa? Aí eu falei, não, você não precisa arranjar uma briga em casa. Não estou falando para você para botar sua filha espírita ou católica, ou seja lá o que for, de jeito nenhum. Eu estou falando que você pode fazer um culto no lar e você aborda os temas. Você não precisa falar em reencarnação, não precisa falar nada disso. Você pode fazer com seu filho uma evangelização, porque a bichinha é um bocado rebelde. Então é o tempo em que você tem
para você trabalhar esse coraçãozinho que é cera mole. Minha cidade é cera mole. Quando crescer não vai ser mais. Aí a coisa vai ser difícil, aí aquele já adolescente rebelde que enfrenta os pais, que muitas vezes agride os pais, tudo isso porque não teve, na época em que deveria ter, né, esse amparo da religião. Né? É claro que depois cada um vai ser aquilo que quiser, porque no mundo nós não precisamos de religiões, não precisamos de ser espírita, nós não precisamos de ser católicos, nós não precisamos de ser budista, nada disso. Nós não precisamos de religião alguma, mas nós precisamos de religiosidade. Então a religiosidade, né, você deve dar ao seu filho, com certeza, né? E esse é um dos maiores erros que a gente vê hoje em dia, não é? Então são todos criados para o materialismo. A gente bota na melhor escola, melhor. A gente dá o melhor alimento, o tênis marca XYZ, aqueles que podem, né? A roupa não sei o que tem que ser, né? A boutique tal e qual. Aí todo bonitinho, mas a parte essencial, que é você conduzir o filho à casa espírita para que tenha essa orientação. Falo casa espírita porque nós estamos aqui, né? Se fosse outra religião, também. Isso aí não é um problema, né? De você querer fazer proselitismo. Tanto assim, né? Que meu avô era padre da Igreja Católica, meu pai era o único espírita da família, e o resto era católico. Quer dizer, então não há problema disso. O problema é você ter essa religiosidade que é tão importante, que faz parte do nosso dia a dia. Porque se nós criarmos crianças que se tornem adolescentes, que se são responsáveis, que entendem, né, a sua situação perante a vida e entendem o seu posicionamento, que são espíritos imortais, que estão tendo as suas oportunidades, que devem aproveitar isso aí, que mais tarde vão constituir família também, que vão poder dar essa orientação para os filhos, essa orientação que eles receberam, né? Aí as coisas se tornam melhores. Agora, se cada um fizer o seu dever de casa, quanto nós somos aqui hoje? Talvez mais 160 pessoas, mais ou menos, né? 150, 160 pessoas aqui dentro, mais ou menos. Se cada um de nós que tem uma família faz a sua parte, são menos 160 marginais que nós vamos ter depois aí quando crescerem, né? É claro que tem alguns que aqui que levam desde criança. Agostinho sempre levou as filhas, né? Sempre participaram, né? E muitas outras pessoas, a Yara traz os filhos desde que se tornou espírita, né? Já eram maiorzinhos quando ela se tornou espírita, mas sempre traz os netos, enfim, todo mundo para a casa espírita, né? Então, que nós possamos entender, né, a nossa responsabilidade. Nós não podemos mais ficar em cima do muro, para lá e para cá. Não, nós temos que nos posicionar. Somos espíritas? Sim. Acreditamos que nós somos espíritos imortais a caminho da luz? Eu não. Sim. Então, temos certeza mesmo, como dizia o nosso companheiro João, né? Absoluta certeza, né? Não temos a menor dúvida da vida futura? Não temos. Então, temos que fazer a nossa parte. Já não podemos mais postergar isso. Se quisermos participar dessa nova era que está entrando, uma era em que seremos espíritos mais pacíficos, espíritos que vão mais voltados para o bem do próximo, espíritos, enfim, procurando fazer o melhor e domar e modificar as suas más tendências. Então, que possamos, todos nós, nos conscientizar como pais, como avós, como tios, enfim, como parentes de toda essa garotada que está aí, e procuremos encaminhá-los no caminho do bem, no caminho do amor, e tratá-los exatamente da forma que nós gostamos de ser tratados, com muito carinho. Que a paz do Senhor Jesus, então, continue a nos envolver.